E se um dos eventos mais esperados da teologia cristã, na verdade, já tivesse acontecido, e quase ninguém percebeu, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem provocadora, a de um juízo consumado. A pergunta é, e se o veredito final já foi dado? Pois é, vamos direto ao ponto. A pergunta que fica no ar é essa. E se aquela ideia de que o juízo final é um evento lá no futuro estiver, na verdade, equivocada? E se ele já for parte da história? É essa ideia que a gente vai desvendar agora. Bom, para a gente conseguir entender essa linha de raciocínio, o primeiro passo é mudar a nossa perspectiva. A fonte que estamos analisando argumenta que o juízo não foi um único evento, mas sim um processo que já estava rolando. Sabe, quando se fala em juízo final, a imagem que geralmente vem à cabeça é a de um grande tribunal celestial no fim dos tempos, né? Um momento único, grandioso, onde toda a humanidade de uma vez só será julgada. Essa é a visão mais tradicional. Só que a perspectiva que a gente está explorando aqui vira essa ideia de cabeça para baixo. Ela diz que o juízo não foi um evento pontual lá no futuro, mas sim um processo que começou bem antes, mais especificamente durante o próprio ministério de Jesus aqui na Terra. E é aqui que a coisa começa a ficar diferente. Nessa interpretação, o ministério de Jesus ganha uma nova função. Não foi apenas um tempo de ensinamentos, mas a primeira fase de um grande processo judicial, a apresentação da acusação. A fonte se baseia nas próprias palavras de Jesus. Quando ele diz que a sua palavra julgará, a interpretação é que ele estava agindo como um promotor. Os seus ensinamentos, as suas parábolas, não eram só lições de moral, eram a apresentação formal da acusação contra a geração daquela época. E para a gente conseguir acompanhar essa teoria, a fonte nos dá uma ferramenta muito boa, uma analogia jurídica. Ela propõe que todo esse processo divino pode ser dividido em 4 fases, bem parecido com o que acontece num tribunal, o que nos dá um mapa bem claro para seguir. E as 4 fases são essas aqui. Primeiro, a acusação, que acontece durante o ministério de Jesus. Segundo, a retirada, que é simbolizada pela sua ascensão. Em seguida, vem a terceira fase, a deliberação, no período logo depois. E, finalmente, a quarta e última fase, a sentença, que teria sido dada no ano 70 depois de Cristo. Então, vamos para a segunda fase dessa nossa analogia. Depois que a acusação é apresentada, o que acontece num tribunal? Muitas vezes o juiz se retira, e é exatamente isso que acontece aqui metaforicamente. Dentro dessa analogia, os eventos da paixão de Cristo ganham uma nova camada de significado. A crucificação, a ressurreição e a ascensão não são o fim do processo, mas sim o momento em que o juiz se retira da sala para preparar o veredito. O julgamento não acabou, ele só entrou numa nova etapa. A seguir vem a fase de deliberação. E esse, para mim, é um dos pontos mais fascinantes de toda essa argumentação, porque envolve analisar com quem Jesus falou depois da ressurreição. O ponto crucial é este, e é muito importante. Depois de ressuscitar, Jesus não foi confrontar quem não acreditava nele, que na nossa analogia seria o réu. Pelo contrário, ele apareceu exclusivamente para os seus discípulos. A fonte interpreta isso como o juiz se reunindo com o seu júri para deliberar longe dos olhos do acusado. E tudo isso nos leva ao clímax dessa narrativa. Depois da acusação, da retirada do juiz e da deliberação com o júri, finalmente chega o momento da sentença, o veredito. Essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar a jornada toda. O processo começa com a acusação, durante o ministério de Jesus. Passa pela retirada simbólica na ascensão e culmina num evento histórico bem específico que seria a própria sentença. E esse momento da sentença tem data marcada, anos 70 depois de Cristo. Para essa teoria, a destruição de Jerusalém e do seu templo pelos romanos não foi só um evento político-militar. Foi a manifestação física, histórica, do veredito divino, a sentença para aquele caso que começou com Jesus. E assim a gente chega à grande conclusão dessa teoria. Se a sentença foi dada e executada em 70 depois de Cristo, então o juízo não é algo que ainda estamos esperando, é algo que já foi consumado. Quando a gente coloca as duas visões lado a lado, o contraste fica bem claro, né? De um lado, a ideia tradicional de um juízo futuro que ainda vai acontecer, do outro, a visão da fonte. Um juízo que foi um processo histórico e que terminou com a destruição de Jerusalém. A implicação disso é profunda. Significa que o caso está fechado.
O julgamento não é uma promessa ou uma ameaça futura, mas uma realidade que já aconteceu, um evento consumado na história. O veredito, segundo essa visão, já foi dado. E isso, claro, nos deixa com uma última pergunta no ar. Se a gente aceitar essa premissa, se o juízo já foi consumado, o que isso significa para o mundo hoje? O que muda na forma como a história e a fé são entendidas? É uma questão que, sem dúvida nenhuma, nos força a ter um novo olhar sobre tudo isso.